algumas formas erradas que às vezes a gente tem de tentar lidar com essa síndrome do pensamento acelerado, com essa mente a 1 milhão por hora. Primeiro, não fazer nada e entrar na vibe do, eu sou assim mesmo. Em algum momento eu precisei admitir que na minha mente mora um cavalo selvagem. E uma opção era, ok, eu sou assim. Essa é uma característica da minha mente. Eu tenho pensamento acelerado, eu tenho muita energia mental, eu tenho aqui um cavalo selvagem e ok, eu sou assim mesmo. E quem quiser que me aguente, que o que vier aparecendo de sintoma, eu vou medicando e eu sou assim mesmo. Esse eu sou assim mesmo é o que lasca com a gente. Porque a gente se acostuma e se acomoda numa situação que nos faz mal e faz mal para todo mundo que convive com a gente. Né? Então, primeira forma errada de lidar com isso é não fazer nada. É saber disso e ficar na mesma. Segunda forma errada de lidar com isso é só tentar tomar remédio. É só tentar tratar o sintoma. Então, se a minha mente acelerada é por conta da ansiedade, eu vou tomar um ansiolítico. Nada contra tomar ansiolítico. Nada contra tomar seu remedinho para acalmar, para dormir. Ok? Se você precisou ir ao médico e isso foi recomendado, se vai ser o melhor para você, não abra mão do tratamento que você precisa fazer. Mas não acredite que só tomar remédio resolve qualquer coisa. Só resolve o sintoma. E qual é a grande chance? É que quando você pare o remédio, a coisa volte a acontecer. Isso gera o quê? Dependência do remédio. Tanto física quanto psicológica, porque você fica acreditando que é só quando você toma o remédio que você consegue acalmar seus pensamentos. Então, é uma dupla dependência. Eu não consigo acalmar meu pensamento sem remédio. E na hora que eu paro o remédio, realmente aquilo volta. Por quê? Porque a causa não é física. Aquilo ali é só o sintoma. Então, acreditar que você vai resolver essa ansiedade ou a síndrome do pensamento acelerado só tomando remédio não vai resolver nada, tá? Terceira forma errada de tentar lidar com a síndrome do pensamento acelerado. Tentar lutar contra os pensamentos ou fazê-los parar na marra. Quer ver a coisa piorar? É você perceber que tá com muitos pensamentos, com um pensamento muito acelerado e ficar, eu preciso parar de pensar nisso. Eu não aguento mais pensar nisso. Que coisa, eu tenho que parar esse pensamento. Eu não quero mais pensar nesse negócio. Aí é que a gente pensa mais ainda. Brigar contra, colocar isso como uma luta. Tentar excluir, tudo que a gente tenta excluir na vida, gente, pelo amor de Deus, escrevam isso. Tudo que você tentar pura e simplesmente excluir, gruda em você. Gruda em você. A gente precisa olhar para isso. Olhar para esse pensamento. Tentar excluir, tentar arrancar, ele vai piorar. Pode escrever. Quem já tentou aí pode dizer para mim. Você já tentou esse método de tentar acalmar o pensamento, brigando com ele e se cobrando porque você devia parar seu pensamento e não consegue. Quarta forma de você tentar lidar com o pensamento acelerado que não dá certo. Tentar colocar metas grandes demais de uma só vez, como, por exemplo, uma longa meditação silenciosa. Se você está nesse processo do pensamento extremamente acelerado, e aí você
entendeu, por exemplo, que a meditação é algo muito importante e que funciona para acalmar os pensamentos. E é um fato. A meditação é maravilhosa. Ela é o canal para acalmar os pensamentos. Mas, primeiro, a gente tem que entender, de fato, o que é a meditação. E, segundo, é absolutamente frustrante para quem está com os pensamentos muito acelerados. E, não, então, já que a solução é meditar, então hoje eu vou me sentar e vou passar 1 hora meditando. Em silêncio. É pedir confusão. Por quê? Porque você não vai conseguir. Simples assim. É demais. Assim como foi um processo que foi formando a sua mente acelerada, vai ser um processo que vai ensinar a sua mente a desacelerar. Então, não dá para você acreditar que vai colocar de um dia para o outro um hábito de meditar 1 hora por dia, porque a hora que você sentar para tentar fazer isso, os pensamentos vão invadir, porque é natural, porque é assim mesmo, porque já é o processo deles. Você vai se irritar mais ainda, vai se chatear, vai se frustrar, vai terminar dizendo o quê? Meditação não é para mim. Eu não consigo meditar. Isso é para os outros, para mim não. Eu não tenho jeito. Aí vai cair aonde? Lá no primeiro negócio. Eu sou assim mesmo. E não faz nada. Por quê? Porque colocou uma meta grande demais. É muito melhor se a gente dividir em pequenas metas. Começar de pouquinho. Não adianta querer sair correndo sem dar os primeiros passos. Isso gera ainda mais ansiedade, porque você acha que precisa de um resultado. Então, você já chega com uma expectativa grande, coloca uma meta grande. Vai cumprir? Não vai. Não vai cumprir. Escreve. Pode dizer que fui eu que falei. Não vai conseguir. Por quê? Porque é um exercício, porque é um processo. E aí a chance de você desistir de si mesmo e falar, deixa assim mesmo, eu não consigo, é muito maior. Então tá, né? Já sabemos como não fazer muitas das coisas que nós tentamos e não funcionaram, e não vão funcionar. Então vamos falar do que funciona, né? Vamos falar do que realmente ajuda, como é que a gente faz com esse negócio. Então eu vou falar de algumas formas que são bem eficazes e que me ajudam muito, né? Já me ajudaram e me ajudam bastante com o pensamento acelerado. Primeiro, eu tenho sempre à mão, sempre, em qualquer lugar que eu tiver, um caderno, uma agenda, um bloquinho, um aplicativo, se eu estiver na praia e tiver esquecido o meu caderno, eu tenho um aplicativo onde eu posso digitar. Eu prefiro escrever manualmente por várias razões, mas se não tiver de forma alguma o meu bloquinho, o meu caderno por perto, vai digitado. Porém, imediatamente eu escrevo aquele pensamento. Então, veio uma ideia muito boa, não importa qual pensamento, tá? Porque não é só com tragédia que o pensamento acelerado se alimenta, não. É com tudo. É com muitos pensamentos ao mesmo tempo. É uma mente acelerada, não importa o que esteja nela. Então, não pense que é só com problemas, ok? É com tudo. Então, quando você tem uma boa ideia, se você de alguma forma não materializa aquilo, vai ficar o quê? Voltando essa boa ideia na sua cabeça. E isso acontece com as más ideias, com os problemas, com as notícias, com tudo. Tudo que vier entra nesse bolo. Então, não se enganem. Só porque é um pensamento bom, ele não vai entrar no rolo. Ele vai também, tá? Então, escreve. Tenha artifícios para imediatamente... Nossa, que ideia maravilhosa. Você não quer esquecer? Imediatamente anota. Nossa, lembrei disso aqui que eu preciso resolver semana que vem. Imediatamente anota. Isso te ajuda a não precisar ficar carregando
todos esses pensamentos na mente. Você cria um hábito de colocar isso no papel, e aí você relaxa a sua mente. Por quê? Porque você sabe que aquele pensamento não vai se perder. De alguma forma você já guardou, você já anotou. Quando você precisar, ele está lá. Então eu sempre tenho à mão alguma forma de escrever meus pensamentos. Se veio alguma coisa que eu sei que eu vou precisar, ou que eu vou gostar de usar, eu escrevo na mesma hora, certo? Segunda forma que a gente pode aplicar para lidar com a síndrome do pensamento acelerado. Criar sistemas mesmo, processos, para fazer coisas repetitivas. Porque aí a gente vai precisar de criatividade uma vez só. E não exigir que a nossa mente tenha uma nova solução a cada vez. Explica, tia Carol, que confundiu agora. Tranquilo. Atividades de rotina. Como, por exemplo, lavar uma louça. Sistematiza. Cria um processo. Sabe como eu faço? Eu aprendi com a minha mãe e criei a minha forma de organizar, mas o processo de organização eu aprendi com ela. Ela que me dizia, filha, organiza a pia antes de lavar a louça. Eu não queria escutar, até que eu entendi a importância daquilo. Conforme a louça vai indo para a pia, eu já vou organizando prato com prato, talher com talher, copo com copo. Já tem um sistema. O que eu vou lavar primeiro? Como é que eu vou encaixar ali no escorredor de louça? Já tem um método. Então, a minha mente não precisa estar preocupada em como eu vou fazer. Eu posso modificar esse sistema? Claro que eu posso, a hora que eu quiser. Até agora, foi o melhor sistema que eu encontrei, tá funcionando bem pra caramba, então tá tudo certo. Criei o meu sistema para fazer. Se aparecer uma nova ideia, um novo jeito de fazer, tranquilo, eu aprendo. Mas agora tá funcionando super bem. E isso não fica tanto causando um estresse por causa daquele caos, da coisa bagunçada, de não sei por onde eu começo, não sei como eu organizo, porque tudo vira motivo de irritação quando a gente está com um pensamento acelerado. Então, quanto mais a gente organiza esses processos simples do dia a dia, menos a gente se estressa com essas coisas. Menos a gente precisa gastar energia mental com essas coisas. Então, o processo fica fácil. Pronto, já sei como fazer. Vou organizar aqui, olha, a galera também setoriza e organiza a louça antes. São coisinhas pequenas, mas, gente, é com tudo que a gente tem que fazer rotineiramente. Isso ajuda. Por exemplo, chave. Nunca sei onde está a minha chave. Ah, minha chave do carro. Toda vez eu perco a chave do carro. Primeiro, porque já está com os pensamentos acelerados, então não sabe onde pôs. E segundo, mais um motivo de irritação que vai causar ainda mais aceleração mental, porque como você não sabe onde pôs, vai se irritar porque vai ter que procurar. E toda vez é a mesma santa coisa. O que a gente faz? Cria um ritualzinho. Os rituais ajudam muito para isso, os processinhos, certo? Os mini sisteminhas. Então, a chave do carro ou a chave de casa é sempre num chaveiro de gancho pendurado no zíper. Ponto. Ponto. Sempre que eu precisar da minha chave, aonde ela tá? Se eu for sair, tá pendurada no zíper. E em casa tem um porta-chave numa paredinha lá, chego, penduro a chave. Vou sair, chave no zíper. Cheguei em casa, chave no gancho. Vou sair, chave no zíper. Cheguei em casa, chave no gancho. Pronto. Se eu tenho um sistema, se eu tenho uma rotinazinha, se eu tenho um pequeno ritual para aquilo, eu sei que a minha chave eu vou encontrar ali. Não vou ter toda vez aquela sensação de, caramba, perdi a chave. Caramba, cadê a chave? Eu sei aonde ela tá, porque eu sempre faço daquela forma. Então, eu não preciso ocupar novamente a minha mente com aquela procura. É uma coisa que eu consigo sistematizar. Já tem muitas coisas na nossa vida que estão fora do nosso controle. Se as coisas que estão no nosso controle, a gente de alguma forma não sistematiza e organiza, as que chegam, que não estão no nosso controle, viram um bicho de 7 cabeças para a gente lidar.
Agora, se as coisas do dia a dia, que estão no nosso controle, que a gente sabe que precisa fazer, todo mundo tem rotina, gente. Todo mundo, de alguma forma, precisa fazer coisas todos os dias. Precisa tomar banho, precisa escovar o dente, precisa fazer cocô, precisa dormir, precisa fazer comida, enfim, ou comer, né? Para quem não cozinha, comer de alguma forma. Tem coisas que a gente faz todos os dias no trabalho. Quando isso que está sob o nosso controle é feito de uma maneira organizadinha, sistematizada, ajuda demais, porque você não precisa ficar toda vez pensando de novo em como fazer, em como está. E aí, quando chega algo que está fora do seu controle, você está com muito mais tranquilidade mental para lidar com o que não está na sua rotina, com o que não tem como você colocar nos seus rituaizinhos, certo? Então, a mente tranquila lida melhor com as coisas que não estão no nosso controle. E sempre existirão muitas coisas fora do nosso controle. Muitas. A grande maioria. E para conseguir lidar com elas de uma forma tranquila, é a gente que precisa estar com o nosso autocontrole no lugar, né? Que é só o que a gente consegue mudar nesse mundo. A gente mesmo. Terceira forma, além de criar esses sisteminhas, né? Rituaizinhos que nos ajudem com as nossas tarefas rotineiras, fazer listas escritas de bom e ruim quando algum pensamento perturbador aparece. Pensamento perturbador pode ser algo, como eu disse, né? Ruim, uma previsão de um problema, um medo de alguma coisa acontecer, uma decisão difícil que eu preciso tomar, como pode ser também uma grande ideia e que eu não sei por que caminho ir com essa ideia, enfim. Perturbador por quê? Porque ele perturba, ele tira do sossego, né? Não importa se você qualifica isso como bom ou ruim. Ele perturba quando ele fica aqui voltando e mexendo em tudo que você está pensando. Você tem outras coisas para pensar, para se concentrar, para fazer, e está aquilo ali perturbando. Então, não é colocando aqui como bom ou ruim, classificando moralmente como uma coisa boa ou ruim. Perturbar nesse sentido de, opa, tá mexendo direto aqui. Senta e coloca isso no papel. Eu falo isso tanto, gente, eu sempre falei isso para os meus pacientes. E é impressionante como faz diferença quando você tira da mente e escreve e materializa aquilo. É muito importante isso. Se tiver algum pensamento grande aí, perturbador, se sente. Coloca o pensamento assim, ó, em uma frase grande em cima, divide o papel no meio e faz uma listinha de bom e ruim, de pontos positivos e pontos negativos com relação àquele pensamento. Coloca todas as possibilidades ali. Olha para isso, porque daí você sai, você descola. Quando a gente está muito perto daquele pensamento perturbador, como se a gente estivesse dentro dele, a gente não consegue enxergar nada. É como se a gente estivesse tentando enxergar alguma coisa, tipo, sei lá, eu tô tentando enxergar o que tá escrito aqui no meu caderno, certo? Aí eu pego e fico assim, ó. A minha visão fica terrível. Eu não consigo discernir as letras, eu só vejo que tem alguma coisa aqui rabiscada. O pensamento grande, perturbador, ele faz isso. É como se a gente estivesse vendo muito de perto. O que a gente precisa fazer? Distanciar. Se eu tô assim e eu fizer assim, agora eu consigo ler. Agora eu consigo discernir o que está aqui. Então, a gente precisa se afastar um pouquinho. Quando você escreve aquilo e coloca os pontos positivos e os pontos negativos daquele pensamento, daquela decisão que você precisa tomar, daquela conversa que você precisa ter, do seja lá o que for que está perturbando a sua mente, você dá um passo atrás e enxerga com mais clareza tudo que envolve aquele pensamento. E isso te ajuda a conseguir tomar melhores decisões. Você enxerga mais globalmente e você já sabe que está ali para você poder avaliar na hora que você precisar. Então, você causa esse afastamento de propósito. E a partir do momento que você olha mais de longe
Isso te ajuda a direcionar, a decidir, a ir para algum lugar com esse pensamento. Ou a dizer, ó, eu não preciso decidir isso agora, já está aqui, na hora certa, eu vou decidir o que fazer. E deixa ele ali. Ou, a hora que você fizer isso, você vai ter clareza para tomar uma boa decisão, sem estar no meio da perturbação mental. Ajuda muito. Então, a gente coloca as possibilidades, o que pode dar de bom, o que pode dar de ruim nisso aqui, olha, e isso já ajuda absurdamente a esse pensamento parar de ficar todo o tempo rodando na mente. Isso é uma coisa importante também. Quando tem um pensamento, vou chamar de grande, né, que toma conta aí da situação, não dá para fugir dele. Se a gente não reserva um tempo para olhar para ele e decidir o que a gente vai fazer com ele, ele vai ficar um monstro rodando na nossa mente. E vai continuar perturbando. Lembra que eu falei para a gente não excluir, né? Então, tentar fazer de conta que você não está pensando isso não vai adiantar nada. Se é algo que realmente perturba, porque você precisa tomar alguma decisão com relação a isso, não adianta fugir, você vai ter que tirar um tempo para pensar e decidir isso. Se você não tirar esse tempo para pensar e decidir isso, em algum momento a situação te atropela e você vai ter que decidir de qualquer jeito. Vai ter que decidir sem ter pensado com tranquilidade. E aí é pior. Então, você precisa tirar um tempo para pensar, se for algo grandioso, que dependa realmente de uma decisão ou de uma ação sua. Então, não fuja disso, porque o tempo que isso pode te custar depois é muito maior. Então, é importante. Tem esse pensamento aqui, então eu preciso olhar para ele. Não é só arrancar daqui. Se ele está aqui, né, tem uma razão de ser. Faça essas listas para lidar com a maior quantidade possível de consequências que você consegue prever ali, e isso ajuda você a se acalmar. Ok, já estou ciente aqui de tudo que pode acontecer. Já coloquei aqui no meu papel, na minha frente, tudo que pode acontecer de bom e de ruim. E isso não está no meu controle. O que está no meu controle é decidir o que eu vou fazer com isso, fazer o meu melhor. Ok? E por fim, meditar. A gente precisa encontrar uma forma de se conectar, de se centrar. Mas a gente precisa de metas iniciais pequenas. Não dá para achar que a gente vai sair de um pensamento mega acelerado e se tornar um meditador zen. Isso não existe. Desistir de meditar também não resolve. E existem várias formas de meditar, inclusive meditações ativas que envolvem o corpo. Isso ajuda muito quem tem o pensamento muito acelerado, porque ficar totalmente parada sem fazer nada pode ser uma tortura para quem tem o pensamento muito acelerado. Então, associar isso ao uso do corpo ajuda, porque você coloca toda essa energia que está represada na mente em movimento através do corpo. Então, por que a caligrafia é uma aliada, uma ferramenta poderosa, maravilhosa na minha vida? Porque ela é uma forma de meditação ativa. Hoje eu medito em silêncio, caladinha, eu e Deus. Ou só com uma musiquinha. Mas foi um processo. Então, se você tem vontade de meditar em silêncio para se centrar em si, comece com alguma forma de meditação ativa. Usa meditação guiada, que são aquelas meditações em que alguém vai falando alguma coisa e você vai seguindo em pensamento o que essa pessoa está dizendo, porque ajuda você a ser guiada por uma outra voz. Você aprende a se concentrar numa voz só. Se deixar o silêncio e os seus pensamentos, você não vai conseguir controlar inicialmente. Então, a voz de alguém falando com você e te conduzindo te ajuda a acalmar esses pensamentos. Coloque uma meta de 1 minuto para começar.
1 minuto mesmo. 1 minuto. Põe 60 segundos no relógio. Porque muitas vezes, quando a gente tem o pensamento extremamente acelerado e aquela sensação de as 24 horas do dia não serão suficientes para eu fazer tudo o que eu tenho para fazer, a sensação é, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para perder. Como é que com tanta coisa para fazer, se 24 horas por dia não são suficientes para mim, eu vou passar aqui meia hora meditando? Não posso. Tudo bem. Faz 1 minuto. 1 minuto, 60 segundos do seu dia. Qualquer pessoa tem 1 minuto. Desculpa, gente. Qualquer pessoa tem 1 minuto. Senta no banheiro. Ah, tem menino pequeno, tem marido, tem o trabalho. Quando você vai cagar, ninguém entra. Entra no banheiro. Sério. Senta no vaso, tranca a porta do banheiro e marca 1 minuto. E passa 1 minuto só prestando atenção na sua respiração, de olhinho fechado. 1 minuto. Entende? 1 minuto. O que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer nada. E se vier um pensamento? Ok. Olha para esse pensamento. Deixa ele passar do jeito que ele veio. Ah, mas ele não quer passar. Deixa ele ali. Lembra só de concentrar na sua respiração. Entende? Pequenas metas. Pequenas metas. E a caligrafia, como eu falei, é uma forma ativa da gente meditar. Por quê? Assim como numa meditação guiada, por exemplo, que a gente ouve a voz da pessoa que está conduzindo o processo, na caligrafia a gente vai usar o nosso corpo, no caso, né, a mão, o braço, o ombro, nossa postura, o papel, o que está ali materialmente, para nos concentrarmos. Então, quando você tem um método bacana de caligrafia, que te ensina aqueles exercícios com um propósito, aquela forma de escrever com um propósito, de uma forma realmente concentrada, focada, você está ali meditando. Você aprende a olhar para aquelas palavras, para aqueles exercícios, para aqueles movimentos, para o que você está fazendo, sem pensar no resto. Sem deixar a sua mente ser inundada por um monte de pensamentos. Então, um pouquinho de caligrafia por dia, de uma forma bem feita, de uma forma bem conduzida, ajuda muito a acalmar os pensamentos. E quando você vai experimentando a sensação de ter os pensamentos calmos, a vontade de que eles fiquem calmos aumenta. Porque a gente começa a ver o quanto a vida estava perturbada por causa do excesso da aceleração de pensamentos. Então, hoje, eu continuo tendo muitas tarefas. Um monte de coisa para fazer. Mas dentro tem uma quietude. E eu começo a perceber que eu estou saindo disso com muito mais facilidade. Quando eu digo, pera. Um mínimo sintoma que aparece, eu já estou sabendo que se eu não cuidar, eu vou entrar em desequilíbrio. Entende? A gente vai aprendendo a se conhecer e aprendendo o prazer de desacelerar o pensamento. Porque no começo, quando a gente está com os pensamentos acelerados demais, a sensação que a gente tem de pensamento calmo é de perda de tempo. A gente tem a sensação de que está perdendo tempo. Porque tinham que estar acontecendo muitas coisas. Porque enquanto a nossa mente está trabalhando nessa velocidade, é como se a gente estivesse trabalhando daquele tanto fisicamente, fazendo o mundo acontecer com a nossa mente. E aí, quando ela acalma, o medo que a gente tem, porque no fim das contas a gente tem medo de lidar com esse silêncio e com essa calmaria. Porque daí o que eu vou fazer da vida? Se tiver tudo calmo, se esses pensamentos diminuírem, o que eu vou fazer da minha vida? A gente fica com uma sensação estranha de que vai ser vazio, de que a gente vai ser inútil, de que a gente não vai dar conta de fazer tudo o que tem para fazer. É engraçado isso.
Então, quando a gente vai aos pouquinhos, a gente se dá a oportunidade de experimentar um pouco do que é essa sensação de quietude, de pensamento calmo. Um pouquinho. Um pouquinho. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente não consegue. Essa é uma outra coisa importante, é não ter expectativas. Não entrar nesse seu momento com a expectativa do resultado. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Se você desistir, você não vai se aprofundar e nem melhorar nisso nunca. A gente tem que continuar errando mesmo. Mesmo no dia que eu não consigo, eu continuo. Isso é para todo mundo. Mas é para todo mundo que não desiste do negócio. E eu sei que no começo é bem difícil. E eu não sei só porque eu estudei isso. Eu não sei só porque eu ensino isso. Eu sei porque eu vivo isso. E foram anos de prática para conseguir meditar. E até hoje, dependendo da quantidade de estímulos que eu tiver, dependendo da fase que eu tiver, eu me sento para meditar e eu fico simplesmente observando uma enxurrada de pensamentos, olhando para eles, deixando passar, vem outro. Olho, deixo passar, vem outro. Olho, deixo passar, vem outro. E eu passo 40 minutos sem experimentar um momento de presença. Com toda a prática, com todos os processos de autoconhecimento, tem dia que é assim. E eu fico lá. Eu fico com o que é. Ok. Hoje foi um dia que a meditação foi assim. Ponto. Ah, não foi perfeita. Ah, não foi linda. Ah, não foi maravilhosa. Ah, eu não vi estrelinha. Ah, eu não entrei no nirvana. Ah, ok. Tá ok. O que a gente não pode é deixar de ter esse cuidado. E por que eu indico fortemente a arte da caligrafia, bem orientada, claro, com um bom método, porque senão você vai ficar só fazendo alguma coisa motora ali para ter uma letra bonitinha e não vai adiantar nada, né? Vai ficar repetindo um monte de coisa sem atenção e não vai transformar nada, nem a si mesma, nem sua letra, ainda vai se irritar, né? Então, isso tem que ser conduzido de uma forma bem consciente para realmente funcionar. Mas é uma forma maravilhosa porque você coloca seu corpo junto, você se coloca em movimento e você enxerga a transformação enquanto você está fazendo. E isso é muito legal, porque muitas vezes a gente está tentando meditar só em silêncio, de olho fechado, tentando fazer o pensamento lá parar, que ele não para, e não vê o que está acontecendo. Não vê que existe uma evolução acontecendo, independente do resultado daquela meditação em si, existe alguma coisa acontecendo. Quando a gente está só na meditação em pensamento, a gente não vê. Quando a gente faz isso através da caligrafia, a gente vê. Num treino, às vezes, de uma página, quando você faz de uma forma focada, quando você faz cuidando da respiração, da postura, da consciência, do começo para o fim da folha, você já vê a diferença do que aconteceu. E quando termina aquilo, você fala, nossa, eu nem estava pensando em nada nesse momento e nem percebi. Então, naturalmente, esse processo vai acontecendo. De dentro para fora e de fora para dentro. Você não precisa forçar que algo aconteça, porque eu sei que é muito difícil domar pensamento mega acelerado.